Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM, dedicado à economia digital, às transformações pelas quais vem passando a nossa sociedade, tudo isso e muito mais aqui ao longo do Inovativos, programa que você acompanha sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você confere esse e todos os outros papos que a gente já teve, todos os outros papos que a gente ainda vai ter. Programa apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Melhor agora, Ale, como sempre, aqui nesse programa que traz muito conteúdo de qualidade e autoridade para passar para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo nas redes sociais, aquele conhecimento que vai te colocar imerso nessa nova era digital. Você precisa acompanhar a gente aqui, porque eu tenho certeza que você vai melhorar a tua vida, seja porque você vai descobrir uma tecnologia nova, um novo jeito de fazer a mesma coisa que você está fazendo, isso pode gerar diversos benefícios. E Ale, hoje a gente vai falar de um tema que a gente já tratou em outros episódios, agora a gente vai aprofundar. Por quê? Porque a gente sabe que essa era digital ela é baseada em dados e os consumidores trazem muitas informações para todas as empresas. E como que os clientes trazem essas informações? Seja no momento da compra, seja no momento em que ele está reclamando sobre alguma coisa que está acontecendo ali, e tudo isso ajuda a melhorar a própria empresa. Por isso que a gente fala que agora o consumidor está no centro, né, das discussões dentro das empresas. É um pouco a evolução do cliente tem sempre a razão. Agora é basicamente a gente colocar o cliente no centro, entender ele antes dele precisar reclamar. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui. A experiência do consumidor é o assunto de hoje no Inovativos. O nosso convidado é o vice-presidente de operações e o country manager da Foundever Brasil, Wellington Alves. Queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos. Queria que você começasse contando pra gente um pouco dessa sua trajetória e um pouco do trabalho que vocês desempenham. Quem são os principais clientes, que tipo de serviço vocês oferecem. Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que me honra muito poder representar o nosso segmento e trazer um pouco mais de detalhes do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, né? Não só na Foundever, mas no nosso segmento de atendimento ao cliente como um todo. A gente vem melhorando muito dia a dia, ano a ano, e é bom sempre ressaltar e reforçar isso. Um pouquinho sobre mim, então, estou nesse segmento aí já há 18, vai fazer 19 anos. Comecei lá na base, né, na posição de atendimento e vim passando por diversos desafios até chegar na posição que eu estou hoje. Hoje represento aí a Foundever no Brasil, mas também alguns clientes através do mundo. A Foundever hoje tem um posicionamento muito legal globalmente falando, e trago aqui um pouquinho da nossa experiência de como como você comentou, né, esse posicionamento do client-centric, né, de colocar o cliente no centro das decisões e sempre pensar como ele vai ser afetado no final do dia, de acordo com o movimento que a gente vai fazer, né? Então, isso é muito importante, vem drivando todas as principais metas e próximos passos do nosso mercado, e vejo que isso não é só uma tendência, mas é uma realidade, assim, deve ser assim para frente. A empresa que não se adaptar, acho que o segmento que não se adaptar, ele tende a ficar para trás ou até ficar obsoleto, né? Então, acho que isso é algo que é muito relevante. Quando a gente fala de dados e o cliente em primeiro lugar, não existe um canal mais que consegue coletar mais dados do que o atendimento, né? Porque seja para um reparo, para um suporte técnico, para uma reclamação, para um interesse de compra, para uma oportunidade de venda, independente, existem dados sendo coletados e existem formas de estudar esse dado e antecipar um movimento, se programar, melhorar, buscar inovação, buscar formatação de algo que possa tornar a experiência e a vivência do cliente melhor. Então, assim, hoje eu digo que com dados na mão, com as informações na mão, a gente consegue realmente ter esse próximo passo muito mais seguro, né? E com uma tranquilidade muito maior de tomar certas decisões, de inovar, de testar, de pilotar, porque você consegue já ter uma previsibilidade, né, com processos de melhoria contínua, com processos de estudo em cima do que pode ser antevisto no mercado. Então, gosto de trabalhar nesse mercado porque é um mercado onde as informações circulam bastante.
Wellington, aliás, um prazer recebê-lo aqui também. A gente tem visto uma evolução rápida sobre tecnologia, gestão, processos de um monte de segmentos. Mas fugindo desse óbvio, quando eu comecei a acompanhar o setor 10 anos atrás, a gente falava muito de formação de profissionais em tecnologia. Se eu dar um salto quântico para agora, eu estou vendo várias soluções de tecnologia para criar outras tecnologias sem necessariamente você precisar desenvolver. Então, você está precisando de um meio de pagamento, e ao invés de você desenvolver o próprio meio de pagamento, você tem uma ferramenta lá que você coloca sua marca, só conecta e funciona. A gente tem soluções hoje disponíveis no mercado que te ajudam a criar sua própria startup sem você desenvolver uma linha de código, né? Você só arrasta daqui, arrasta de lá, muito parecido, e aí o, o, o pessoal mais novo vai me entender, o Minecraft, que é um jogo de criar jogo, sabe? Você vai só arrastando, vai colocando e tal, tal, tal. Bom, isso foi uma das mudanças ocorridas. Como eu vi uma mudança também muito significativa, por exemplo, com o chatbot, que é aqueles robozinhos de atendimento. E foi incrivelmente rápido, né? Então entrou o chatbot, a gente, pô, que legal, atendimento automatizado. Aí quando você ia falar, interagir com o chatbot, parecia a Judite do vídeo do Porta dos Fundos. Aperta 1, aperta 2, aperta 3, vai para cima, vai para baixo, joga para não sei quem, joga não sei que lá. Ou seja, aquela árvore de decisão clássica, né? Exato. E aí demorou menos de um ano, a gente já tem agregando, vê de fato sendo aplicado uma série de outras soluções de inteligência artificial no sentido de entender melhor qual que é o problema para uma resposta mais complexa e mais efetiva, né? Isso a gente já está vendo. Então, é o que acontece com o chat GPT, né? Você digita lá, escreve alguma coisa sobre XPTO, ele já disseca tudo ali, o roteiro. Bom, o que você enxerga de evolução de lá para cá, acompanhado pela evolução da empresa que você representa, que é uma empresa global, está em vários países, então acho que consegue medir vários termômetros em vários locais, sim, até o que pode funcionar num país pode ser que não funcione em outro por causa de hábito de consumo, de cultura, de um monte de coisa. Como que vocês veem essa evolução, principalmente aqui no Brasil, né? Considerando o que era lá atrás um atendimento de contact center para agora? Claro. Primeiro ressalto que o atendimento no Brasil é um dos mais inovadores e revolucionários que tem, porque o público brasileiro é muito exigente, é um público que consome muita energia, que consome muita tecnologia. Então, a gente muitas vezes acha que não, mas a gente está muito à frente de outros mercados. O customer service brasileiro é o melhor do mundo. Quem teve oportunidades de viajar e de experienciar vai perceber isso. Existem muitos bons países que fazem customer service, mas eu acho que o que mais acolhe o cliente é o customer service do brasileiro disparado. E aí, voltando a um pouquinho em relação à questão da tecnologia, pode ser que eu seja criticado aí no que eu vou comentar agora, mas eu evito muito oferecer a tecnologia por ela própria, só para dizer que tem. Vou dar um exemplo besta aqui, que é falando aí desse formato que você comentou agora do Minecraft, de fazer o tailor-made, mas a gente estava ouvindo muita gente falando agora daquele formato de tecnologia voltado para o multiverso e pro... Multiverso não, desculpa, pro metaverso. Isso, pro metaverso. Embora eu goste muito do multiverso da Marvel. Eu também gosto muito de vários multiversos, né? Quem assistiu tudo ao mesmo tempo agora aí é um baita filme que explora muito essa questão do multiverso. Mas falando do metaverso em si,
eu vi muita empresa oferecendo e falando, temos metaverso, mas hoje a tecnologia que a gente tem, ela ainda não é avançada, inclusive assim, as plataformas de tecnologia que a gente tem no mundo ainda não estão avançadas o suficiente para entregar um serviço de qualidade em cima do metaverso. Então, eu não tenho por que oferecer um serviço para o meu cliente que vai ser mais cansativo e mais estressante do que eu já tenho hoje. É o exemplo que você deu do chatbot. Então, há alguns anos atrás, a pessoa falava, não, mas agora eu tenho atendimento por chatbot. Você entrava no chatbot e fala, pelo amor de Deus, quero voltar a ser atendido pelo telefone, porque isso aqui é um loop infinito que eu fico, né? É a mesma coisa do metaverso, assim, eu vou criar lá uma sala virtual com um bonequinho lá do Minecraft virtual que seja, que a experiência final do cliente vai ser muito ruim, porque eu ainda não consigo fazer algo de qualidade, que ele consegue entrar num shopping virtual, sair de uma, sei lá, de uma Centauro e entrar numa lojas americanas, que seja, sabe, e poder consumir de uma forma fluida nas duas. Essa tecnologia ainda não é a suficiente para eu entregar um serviço de qualidade. Então, querendo ou não, eu vou acabar criando uma experiência ruim para o cliente final, só por falar que eu tenho aquela tecnologia. Então, isso, pelo menos eu percebo que o nosso mercado tenta correr de falar que tem por si só. Então, a evolução do bot, por exemplo, né? Muitas empresas no passado falavam, não, mas a gente tem um atendimento em bot, etc. E você ia ver, era uma árvore de decisão que se você escrevia alguma coisinha fora do script, ele já não te entendia, né? Então, na Foundever, por exemplo, desde 2018, 2019, os nossos bots são desenvolvidos com inteligência artificial de alta aprendizagem que conseguem identificar erro de ortografia, ou uma palavra correlata, ou gíria, que seja, porque é isso que faz a experiência final ser fluida, né? Ao ponto de você ouvir do seu cliente contratante, eu preciso melhorar o atendimento humano para ficar mais próximo do robô. E isso você... Aí você fica pensando, putz, será que eu estou fazendo errado lá no humano? Pode ser que sim, mas pelo menos nessa parte de automatização eu estou conseguindo chegar lá, que é o objetivo de, muitas vezes, o cliente ter uma experiência legal, querer conversar sobre coisas corriqueiras com o robô, né? Perguntar, e aí, você mora onde? Você é casado? Você tem filho? Aquelas conversas que fazem o cliente realmente ter apego à marca, né? Que é onde a gente quer chegar nessa história do client-centric. Essas gerações que estão chegando agora, a nossa e as próximas para trás, elas têm uma facilidade de trocar a lealdade da marca muito fácil, dependendo de sei lá, um não alinhamento com relação a valores ou uma experiência negativa que seja. As pessoas hoje em dia não têm a mesma paciência de antigamente de confiar na marca de novo. Então, se você não manter o encantamento desde o início e não manter aquele a mais, aquele uau, você perde muito fácil, né, um cliente para a aba do lado, que ele já está aberto numa pesquisa, ou então para um mais barato que seja. Então, preocupar com tudo isso é muito importante. E só para concluir, a questão da evolução do mercado de atendimento, o que eu percebo é que a gente está conseguindo colocar pessoas na PA para atender muito mais especialistas, né? Antigamente a gente tinha aqueles call centers, né, que nem é contact center, mas aqueles call centers que você abria assim, era um galpão com 2.000, 3.000 pessoas fazendo a mesma coisa, que era um atendimento super básico, super simples, de uma ligação que demorava 2, 3 minutos e a pessoa atendia, sei lá, 60, 70 ligações daquele mesmo gênero por dia. Então, os apps que foram criados, seja os internet bankings, os aplicativos das lojas para você fazer as coisas mais fáceis, eliminaram tudo aquilo que era muito básico, muito simples do atendimento ser feito. Então, o que as empresas, né, que contratam o offshore, a terceirização, têm buscado? Especialistas em coisas muito mais complexas. Então, aquele atendimento nível 2, 3 e 4, que antes a empresa deixava dentro de casa, as 7 chaves, elas já estão sentindo muito mais confortáveis em terceirizar, porque a gente tem conseguido entregar qualidade, um treinamento e profissionais à altura, né? Então, eu preciso de um técnico de redes trilingue para atender a minha América Latina. Da mesma forma que antes você tinha que contratar esse cara, eu também consigo contratar, mas eu ainda tenho a facilidade de ter tecnologia e formatos de treinamento e de manutenção da qualidade que te isentam dessa demanda e te fazem ter mais tempo para você focar no que é importante, que é o seu produto, né? Então, uma empresa de aviação, por exemplo, ela pode focar na aviação e deixar a parte do customer service mais especializado, seja bagagem perdida, seja um atendimento B2C, vendas e etc.,
para quem consegue ter mais ferramentas e tecnologia para fazer isso. Então você contava pra gente sobre um pouco dos serviços que vocês oferecem. Você falou com a gente sobre chatbot, falou sobre treinamento de equipes. Eu queria que você se debruçasse um pouquinho mais sobre isso, explicasse um pouco mais assim quais são as ferramentas que vocês oferecem para as empresas para conseguir aprimorar essa experiência. Claro. É legal citar que a gente se coloca bastante como um alfaiate, né? Então, assim, a gente tenta englobar toda a necessidade do cliente na solução que a gente vai entregar. Então, vai depender muito do que eles precisam, se é o atendimento raiz, né, ao cliente final, seja pelo telefone ou por qualquer outro canal de atendimento, né? WhatsApp, pelo chat, pela página, ou às vezes um atendimento um pouco mais especializado, como o atendimento de redes sociais, que muitas vezes as empresas não têm a percepção que elas poderiam contar com uma empresa de outsourcing para fazer. Geralmente buscam mais empresas de marketing e tudo mais, mas pelo fato da gente já atender o cliente em diversos canais de atendimento, ter também o atendimento na rede social facilita muito a resolução de um problema às vezes, que a pessoa que está atendendo ali o canal de rede social está do lado do cara do back-office que poderia acelerar um processo de resolução de um problema. Então, isso a gente também faz. Então, a gente é parceiro global de diversas ferramentas de atendimento por redes sociais, independente, né? Twitter, Facebook, Instagram e etc. E a gente tem uma experiência muito bacana também com fazer a gestão da reclamação, às vezes quando ela está no nível mais escalado. Então, Reclame Aqui, Procon, consumidor.gov, esse tipo de reclamação também a gente tem bastante experiência. Hoje, por exemplo, a Foundever no Brasil, eu atendo 25 marcas no Reclame Aqui, com índice de nota acima de 8, ou seja, a gente entrega uma experiência legal também nessa reclamação um pouco mais elevada para o cliente, por ter uma equipe que faz essa gestão de atendimentos em redes sociais de uma forma diferenciada, fora do serviço de atendimento padrão ao cliente, mas a gente olha como uma equipe especialista nesse formato de CX, nesse formato de atendimento. São pessoas que já têm experiência com redes sociais, já têm experiência com como se comporta o cliente naquela rede, qual é o melhor formato para responder de forma aberta, fechada e etc. E isso facilita muito a experiência. Além disso, a gente tem bastante serviço também de automatização de atendimento, né? Eu citei aqui o serviço de bot que a gente faz com inteligência artificial, com especialistas por trás ali para gerar aquele bot da melhor forma possível, com uma persona, com um tom de voz adequado ao cliente e ao público daquele cliente, né, com um formato de atualização de melhoria contínua. Então a gente usa também o atendimento que a gente já faz nos canais tradicionais para identificar onde o cliente está precisando mais de ajuda, onde eu preciso mais focar os meus esforços em tecnologia para automatizar o processo de atendimento e melhorar a jornada final do cliente, porque no final das contas o objetivo é esse. O cliente ele começa a jornada às vezes antes de pensar na compra e ele termina lá no pós-venda e na fidelização. Então, olhando para todo esse caminho que a gente tenta focar aí os nossos esforços e o nosso serviço de atendimento. Então, é bem no estilo alfaiate, vai depender muito do que a pessoa interessa em nos pedir para trabalhar, mas a gente consegue cobrir todo esse momento aí. Além disso, a gente também tem muitos processos de criação de conteúdo, criação de vídeo, treinamentos, trabalhar com processos de melhoria no treinamento que você pode ter em casa, né? Então a gente trabalha com essa formatação que a gente chama formatação de currículos de treinamento, né? Que é identificar se a quantidade de dias do treinamento está adequada, se existe como melhorar o processo, gamificar, tirar da sala de aula ou colocar num formato virtual que seja. Isso é algo que a gente faz tanto para os nossos treinamentos, como pode ser um serviço também de prateleira. Wellington, sabe o que me incomoda muito, assim, cruzando informações que quem está nos ouvindo e nos assistindo também em redes sociais, nos outros episódios, pode fazer também esse cruzamento de informações e conhecimento. Uhum. É assim, o mesmo problema que eu vejo em saúde, em todo o sistema de saúde, por exemplo, do Brasil, que é, principalmente o privado, que é diagnosticar e remediar, ao invés de informar e prevenir, é claro quando a gente olha
para a maioria dos atendimentos ao consumidor. Sim. Então, basicamente, a gente preferiu botar todo mundo no pronto-socorro, e aí sabe lá Deus se o cara precisava mesmo estar no pronto-socorro ou não, ao invés da gente ir até o cara antes, conhecer o cara antes, falar, meu amigo, faz isso, faz aquilo, vem por aqui, vem por aí, para não fazer com que ele vá para o pronto-socorro, certo? Quando a gente olha para o atendimento ao consumidor, é um pouco isso, assim, aonde que a gente vai se posicionar? Se a gente vai continuar sendo o grande pronto-socorro, ou se a gente vai informar e prevenir, tá? E aí, vamos falar de dados, né? O que os dados mostram? Se você pegar o ranking das empresas mais reclamadas do Brasil, nos últimos, sabe lá Deus quantos, 10 anos talvez, tá lá os 3 serviços massificados no país. Então você tem banco, plano de saúde, telecom. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 3 serviços massificados. Tirando os outros de concessão pública, né? Telecom é uma concessão também pública, mas tem energia também que entra nessa equação e tal. Bom, são serviços que atendem milhões e milhões de brasileiros, né? Hoje você tem soluções, plataformas digitais que atendem 70 milhões de brasileiros e brasileiras por mês. Você deu um exemplo do Nubank. O Nubank, ele tem não um atendimento de fato de excelência, mas ele que também vem mantendo no histórico e tal, e aí tem sempre o desafio de manter, né? Mas principalmente porque ele empoderou o consumidor para ele resolver. Ele não precisa chegar até ali para passar pelo pronto-socorro, sabe? Meu ponto é assim, como a gente consegue utilizar todos esses dados que o consumidor está passando para 2 coisas muito simples. Uma, para inovar, porque a inovação não vai cair do céu, eu recebi de Deus a luz divina e eu pari uma coisa, assim, o consumidor meio que vai te orientando para onde você tem que ir. Sim. Então você tem que ter essa informação. E a outra fala, ó, a chance desse consumidor reclamar é alta, pô, vamos atuar antes. Ou mudar o serviço, o produto no meio do caminho. Como que a gente consegue utilizar isso melhor numa cadeia de fornecedores, sabe? Porque internamente a empresa pode até começar a fazer. Só que chega um momento que ela não vai conseguir fazer tudo. Em hipótese alguma. Sim. Porque senão eu vou ter minha área inteira só dedicada a isso. É muito, muito complicado. O que você acha? Como é que a gente pode utilizar esses dados para chegar no momento no Brasil que a gente vai ter justamente isso, informação e prevenção? Sim. Eu vou dar 2 exemplos. E antes disso, até fazer um comentário que faz muito sentido, né? Essa questão de você escalar e manter o toque, a percepção de proximidade é muito difícil, né? Se você está começando uma empresa e você tem 10 funcionários, 50 funcionários, 100 funcionários, você ainda consegue saber o nome de todo mundo, você ainda consegue saber onde cada um mora, qual é a dor, o nome do filho. Agora, quando você está cuidando de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil pessoas, você conseguir se manter próximo dos 20 mil é muito difícil, né? Porque essa cadeia de proximidade, ela chega numa hora que você não consegue mais fazer. Então, o que você tem que se preocupar é como você está passando a mensagem e como você está treinando as pessoas que começam a ser ali as pessoas que estão abaixo de você em termos de estrutura operacional. A primeira coisa de passar a mensagem é o que eu sempre digo, né? A gente, muitas vezes, não sabe, mas a gente está o tempo todo sendo visto. Então, a gente é o tempo todo exemplo, a gente é o tempo todo tido como inspiração, né? Se ele pode, eu também posso. Se ele chegou, eu também cheguei. Então, nunca esquecer de que mesmo que você não conheça os 5 mil, os 5 mil te conhecem e estão te vendo, e às vezes a forma com que você faz um discurso, dá uma bronca, dá um feedback para um funcionário, é a forma com que ele dá um feedback ou que ele educa o filho dele em casa, porque ele entende que se ele está recebendo esse tipo de direcionamento de uma pessoa de sucesso ou de uma pessoa de uma posição de liderança, é a forma adequada para ele tratar em casa com a família dele, é a forma para ele tratar com os liderados dele. Então, a manutenção da cadeia, ela vai na cadência e de você nunca esquecer que cultura é um exercício diário. Já começa por aí. Então, acho que isso já é uma coisa que é muito importante para a gente nunca esquecer
em questão de escalabilidade. Agora, voltando para a tecnologia, eu vou dar 2 exemplos de serviço que a gente faz que usa muito bem os dados, né? Tem um cliente de tecnologia que a gente tem, que é uma grande marca que oferece serviços e produtos, né, de tudo quanto é tipo de produto, desde linha branca até celulares e por aí vai. Dá para identificar mais ou menos a marca. Mas qual que é o trabalho que eu faço com eles? Eu atendo e eu faço também uma pesquisa de satisfação. Então, eu pego 10% do market share de suporte técnico, seja presencial, né, o que o técnico vai na casa, seja aquele que ele leva o produto na autorizada, ou que ele ligou para pedir um suporte técnico. Então, eu entro em contato com 10% desse público, já é uma amostra muito grande. Entro em contato através de automatização e também humano, colho essas informações e eu devolvo para ele análise em cima, porque muitas vezes essas marcas elas acabam contratando empresas terceiras para fazer o suporte técnico, né? Porque eles não conseguem ter uma própria para cobrir a América Latina, Caribe, Brasil, todos os interiores do Brasil, então eles contratam terceiros. Então, o meu feedback é sobre como está sendo o atendimento dessas empresas. Eu uso os dados para devolver, para antecipar uma melhora no processo. Então, olha, autorizada lá no Panamá, no interior, não está chegando peça do celular XYZ e está tendo muita reclamação. Ou então, a autorizada lá do Rio de Janeiro, o técnico de campo que está indo na casa da pessoa consertar a geladeira, está fazendo comentários inapropriados para as pessoas da casa. Vamos preocupar aí. E aí eles conseguem antecipar e melhorar o processo das próximas serviços de suporte técnico que eles têm. Além de eu medir como está a experiência agora e eu devolver o resultado atual e histórico, eu antecipo opções de melhoria para o futuro. Isso já ajuda bastante a gente a usar os dados a nosso favor para melhorar mais para frente. E é algo que dá para ser feito com, né, um Power BI, um SQL, uma base de dados saudável e tudo mais. E falando sobre a experiência do cliente atual, vou citar o exemplo de uma marca que a gente sempre cita, mas é que o caso é muito, muito legal, que é a Havaianas, que a gente trata o bot da Havaianas hoje. Então, se você entrar no Twitter, na página da Havaianas, no Instagram e tudo mais, você vai ver a Iana lá, que é o botzinho que a gente criou com persona e tom de voz. E por ter o canal de atendimento também dentro de casa, eu consigo saber quais são os principais motivos de contato, ou seja, por que o meu cliente da Havaianas liga para reclamar. E um dos principais era defeito de fábrica do produto, né? E antes isso era um processo de 10 dias de back-office, ou seja, eu identifico qual é o cliente, eu passo para outra linha liga para o cliente, pede foto do produto, identifica o produto, passa para outra que vai identificar que era um erro, até que manda o par, né, novo para o cliente. Era um processo de 10 dias. Com o formato de automatização que a gente fez no nosso bot de machine learning, que é o processo de inteligência artificial, o próprio cliente ele tira as fotos na hora, sobe essas fotos para o atendimento do bot, a Iana faz a leitura da imagem, constata que é um defeito e já confirma o endereço e envia, né? Então é um processo que dura menos de 1 minuto, ou seja, a gente conseguiu melhorar muito a experiência do cliente final, usando os dados a nosso favor que a gente já tinha na central de atendimento e replicando no atendimento automatizado. Isso ajudou muito o processo da Havaianas, eles receberam prêmios, foram reconhecidos no mercado por esse projeto de inovação, e foi tudo que veio de um call center, vamos dizer assim, mas na verdade é uma evolução. Não estou dizendo que a gente é a melhor empresa, eu sempre gosto de citar isso, existem diversas empresas no nosso mercado que são concorrentes, não são inimigos, e que lutam aí para entregar um serviço de qualidade muito bom. Mas é alguns diferenciais que a gente tem também. A gente tem falado bastante, Wellington, aqui ao longo dos programas, sobre essa sigla do ESG, né? É um termo muito debatido. Ao longo da programação da Band News FM, a gente tem falado bastante também sobre essa governança ambiental, social, corporativa. E eu queria saber como que isso se encaixa no negócio de vocês. Como que você consegue, ao mesmo tempo, aprimorar essa experiência dos clientes, ao mesmo tempo em que tem esse ESG no horizonte? É legal citar que a gente criou uma equipe, né, uma área de ESG desde o ano passado, mas a gente já tinha diversas ações, a gente só mudou o nome, né? Juntou na caixinha e falou ESG. Eu me lembro, eu gosto bastante de participar de eventos sobre inovação, tecnologia
e o mundo corporativo, porque nesses eventos, principalmente eventos globais, você começa a pensar algumas palavrinhas que você sabe que no ano que vem vai ser o mote, né? E eu lembro de participar do Web Summit em Lisboa em 2021 e só falavam de ESG, 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 toda a empresa oferecendo isso. Falei, ó, quer saber, ano que vem vai estar todo mundo em cima disso, eu já vou me programar. E comecei a estudar sobre, aí chamei a nossa gerente de endomarketing, que fazia as ações sociais. Falei, olha, a partir de agora você vai ter um curso aqui, você vai entender um pouquinho mais e você vai aprofundar nessa área de ESG. Hoje ela é super feliz fazendo isso, se encontrou e a gente começou a encaixotar as nossas ações nesse formato da ESG, de ter todo o storytelling, né, do início até o final, que é a parte financeira do processo. Mas com relação às ações em si, eu acho que elas se ligam bastante com o que a gente faz, naquilo que eu estava falando do fato da gente ser exemplo, mas também da gente ter um papel social. A área do contact center é uma área que emprega gente demais, né? É uma das maiores empregadoras do país. E muitas vezes é o primeiro emprego, né? O emprego é a porta de entrada para o mercado profissional de muitas pessoas, que vem ali uma oportunidade de começar a trabalhar, muitos atendimentos que são até um pouco mais simples, ou às vezes nem tanto, mas a pessoa tendo alguns soft skills principalmente, o hard skill a gente treina, né? Então são treinamentos geralmente complexos, tem treinamentos que chegam a fazer 8, 9 semanas para a pessoa atender a primeira chamada, né? Então muitas vezes a gente pega a pessoa crua ainda do mercado e antigamente a gente dizia que a escola é o que ensina o que o pai não ensina em casa, mas hoje em dia a gente pega as pessoas tão ainda mal preparadas tanto de casa quanto da escola, que eu vejo que a empresa está sendo aquela pessoa que ensina o cara a falar obrigado, por favor, a tratar o coleguinha com respeito, né? A não falar certas coisas que pode soar mal para o ouvido do outro. Então, esse já é um trabalho que a gente faz muito bem, mas além disso, dar oportunidade para diversas pessoas. Então, hoje a gente tem um trabalho muito grande em contratação de trans. Então, hoje, mapeados dentro da empresa, eu tenho mais de 30 transexuais que trabalham com a gente em diversos setores diferentes, atendimento bilíngue, atendimento técnico e etc. E são pessoas que valorizam muito a oportunidade, né? Porque, infelizmente, hoje, mais de 80% dos transexuais estão na prostituição, então são poucos que conseguem sair desse caminho e realmente ter um trabalho formal. Então, quando você dá essa oportunidade, as pessoas devolvem uma gratidão muito grande. Então elas, e querendo ou não, somos uma empresa, precisamos no final do dia dar lucro para o acionista, então acaba que são pessoas que faltam menos, que trabalham melhor, que oferecem o melhor de si, né? Então a gente consegue fazer um trabalho assim em cima disso muito legal. Hoje somos reconhecidos pela ONU como o segundo maior empregador formal de refugiados no Brasil. Temos também alguns reconhecimentos no mercado em cima disso. Semana passada, o nosso CEO, junto com a nossa diretora de RH, estava na ONU para representar o mercado de terceirização e também o mercado não público, né, dizendo assim, sobre o engajamento na causa de contratação de refugiados e como isso você traz um trabalho legal para dentro de casa. A gente tem mais de 700 venezuelanos que trabalham na empresa aqui no Brasil com a gente para atender o mercado da América Latina. Então, às vezes, o cara quer me trazer o mercado espanhol e fica com medo de eu contratar um brasileiro que aprendeu o espanhol ali, um portunhol, mas na verdade a gente contrata nativos e muitas vezes são pessoas overqualified, porque é aquele cara que fugiu da Venezuela procurando uma oportunidade melhor, que às vezes ele é professor, ele é engenheiro, ele é advogado, a gente já teve casos de médicos trabalhando com a gente no atendimento e tudo mais, então são pessoas que até entregam um serviço, né, nessa questão do soft skill, do trato com a pessoa, muito acima, né, e a gente reposiciona essa pessoa, dá tempo dela respirar, se reencontrar, porque o refugiado ele chega perdido, ele perdeu a identidade dele, né, no país dele ele era engenheiro, aqui ele é um refugiado, que nem fala a língua nativa do país, então até ensinar português para as pessoas, a gente dá curso de português de forma gratuita para os funcionários, para que eles possam comprar um pão na padaria, ir na farmácia, levar o filho no médico, essas coisas. E é um trabalho que a gente entende que é um dever social, é uma oportunidade que a gente tem de fazer e, ao mesmo tempo, eu recebo de volta um serviço de excelência, uma qualidade, né, no trabalho. A gente fala que a experiência do cliente é a experiência do colaborador, porque o colaborador feliz,
né? E tem livro e tem TED Talk sobre isso, né? O funcionário feliz, ele trabalha muito melhor, né? Entre aspas, você tirando todas as desculpas, você faz com que ele realmente trabalhe bem. E é isso que a gente vem fazendo nessa parte de ESG, né? Então, eu foco muito no social, porque é mais o que me concerne, assim, eu diria. Eu não tenho muito o que fazer na questão do governance. Eu não sou uma indústria também, que eu produzo muito insumo e aí eu tenho que anular um carbono, alguma coisa assim. Na verdade, o nosso serviço é serviço, né? Então, a gente até faz esses trabalhos mais focado no E. Então, quando dá, eu chamo o pessoal para fazer uma caminhada ecológica. No final da caminhada, a gente planta árvores e essas coisas. Mas eu acho que onde eu consigo gerar um impacto muito maior é no social, porque eu sempre estou trabalhando com muitas pessoas, né? A Foundever no Brasil tem aproximadamente quase 5.000 funcionários. Então, são 5.000 famílias que eu consigo impactar de uma forma positiva. A gente tenta fazer isso para eles e para a comunidade também. E vale destacar, Wellington, que assim, até da maneira como eu penso, a sustentabilidade não é algo que é inerentemente filantropia, né? Se você olhar a sustentabilidade de maneira geral, você tem as empresas, entendendo que tem que tratar as externalidades negativas, então só para usar português claro, se você polui, você tem que compensar, não pelo simples fato que isso deve ser feito, mas pelo simples fato que se você não fizer, tu vai ser multado. Exato. Então é melhor você fazer dentro de uma sistemática que você até consiga mobilizar outros ativos econômicos, outra cadeia de valor na economia e por aí vai. Seja para você, por exemplo, ter time diverso, com diversidade, que é o que você colocou, né? Ninguém vai conseguir inovar tendo pessoas iguais no time, né? Sim. É aquela tal história lá. Se eu fosse sair só com os meus amigos lá da rua, lá, a gente pensava tudo mais ou menos igual, né? Exatamente. Sobre os macro temas. Por quê? Porque é a mesma história, estão no mesmo bairro, frequentam os mesmos lugares. Só que você não consegue ter a troca, o contraditório, a divergência para sair alguma coisa nova, né? E além disso, tem identificação, né? O consumidor quer ser identificado com quem o está atendendo, né? Então, isso tem um diferencial de venda, tem um diferencial de percepção da marca, enfim. São muitos ingredientes que são econômicos. Não necessariamente porque eu sou legal, né? Exatamente. Mas a gente está passando por fases no Brasil, né? A primeira fase é muito mais publicidade das coisas, e aí a gente vai evoluindo para a profissionalização disso, né? Seja para um mercado de crédito de carbono efetivo, seja para mensuração e os indicadores de todas as ações sociais, porque hoje a gente não tem indicador nenhum, cada um faz alguma coisa e fala que está fazendo. Estou plantando jabuticaba no interior do Acre. Beleza, vai saber se tá mesmo, né? Não é. Isso não é um greenwashing aí, só para deixar o Larry feliz. Né? Exato. Mas, de qualquer maneira, eu queria abrir espaço para você dar um recado final aqui para os nossos ouvintes. Claro. Pro final, eu diria que muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade. Volto a dizer, né? É muito bom ver o nosso mercado tendo voz, podendo falar, e fico muito feliz por estar representando essa voz. Comentei com você no offline aqui que por muito tempo, e daqui um ano eu completo 20 anos nesse mercado, e por muito tempo eu vi muita gente falando, né? Mas você tem certeza que você vai seguir carreira aí? Isso é subemprego, isso é só enquanto a pessoa não encontra algo melhor. E eu sempre tive muita credibilidade, que na verdade não, que é um mercado de impacto, né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com marcas globais de diversos mercados, então eu sei um pouquinho de cada mercado, isso é muito legal, você acaba aprendendo bastante. E eu comentei que na pandemia, por exemplo, o governo federal determinou que o atendimento ao cliente ele continuasse, porque era tido como um serviço essencial. Então isso mostrou realmente que é um serviço que traz um impacto positivo, que realmente faz a diferença. É a última milha, ou às vezes a primeira milha, né? A porta de entrada para um cliente, ou então é como você salva um relacionamento com o cliente. Às vezes é informativo, às vezes é para segurança, às vezes é para apoio social. Então,
eu gosto desse mercado, me identifico e fico feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre ele e deixar as pessoas um pouco mais informadas sobre como ele vem se mudando à medida do tempo. Agradecendo, então, a disponibilidade e a sua atenção. Vice-presidente de operações e também Country Manager da Foundever no Brasil, Wellington Alves, dando esse panorama para a gente sobre a experiência do consumidor, experiência do cliente aqui durante o Inovativos, que a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Assim espero, seu Alê. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!